Iniciei no curso e estou nos módulos iniciais ali. Estou aprendendo sobre resistores, sobre utilização do multímetro, sobre os procedimentos de soldagem, como fazer uma solda bem bacana, de qualidade. E aí, com esses conhecimentos, assim que eu abro um equipamento, que eu olho aquela placa, eu ainda fico perdido. Eu ainda não consigo identificar o problema. O que está me faltando? O que eu preciso para poder olhar para essa placa e falar, pô, eu já estou estudando, mas por que eu ainda não consigo identificar o problema e entender o que está acontecendo ali? Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso. Recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora, conteúdo faixa preta. Não, perfeito, né? Na verdade, isso daí, né, David, você já passou por isso? Opa! Ainda passo. Né? Uma coisa muito interessante do mundo da eletrônica, tá, pessoal? É que a eletrônica, ela... Olha só, inclusive anota no campo de comentários isso pra gente, tá? O mundo da eletrônica ensina todos os dias para nós que a humildade e a simplicidade na vida de qualquer técnico é a chave fundamental para o seu sucesso profissional. E muito mais do que isso, né? Reconhecer que o aprendizado no mundo da eletrônica sempre será constante devido à rápida evolução tecnológica de tudo. Tá bom, pessoal? Legal? E, por exemplo, vamos supor que eu abri uma placa eletrônica e passei por isso. Olhei para essa placa aqui, né? Sou um iniciante, por exemplo, e só entendi um componente, o resistor. Então, só o resistorzinho eletrônico, só um resistorzinho. E o resto que eu não entendo. Legal. Quando eu for pegar uma placa de um ar-condicionado, eu vou olhar para a placa e eu vou reconhecer o resistor. Por quê? Porque é o componente que eu estudei. É a tecnologia que eu já conheço, é o conhecimento que eu já tenho. Se eu pegar uma placa de fonte de TV, a placa principal, né, da TV, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar uma placa de máquina de lavar, vai ser a mesma coisa. Se eu pegar a placa do micro-ondas, vai ser a mesma coisa. Porque você reconhece aquilo que você já tem conhecimento. É a mesma coisa, olha só que interessante, né, David? Se eu olho para um resistor e eu reconheço, eu entendo qual é o valor ohmico dele e o que essas faixinhas aqui, que são os códigos de cores, o que eles significam, né? Porque eu tenho conhecimento sobre ele e isso funciona da mesma maneira que as palavras na língua portuguesa, as palavras na língua inglesa, as palavras no italiano, no japonês. Se eu olho para a palavra, está escrito assim, janela. Eu olho para a palavra e eu sei o que ela significa porque eu já tenho conhecimento sobre ela. Eu consigo materializar o conhecimento sobre tal situação, sobre tal circunstância, sobre tal objeto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que olhar para uma placa e não entender tudo que está nela é a coisa mais natural no mundo da eletrônica, né? Inclusive, para a galera que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O mundo é exatamente esse. Por quê? Porque cada sistema eletrônico, seja de monitor, desktop, ar-condicionado, central automotiva, placas com inversor de frequência, né, placas de soft starter em âmbito industrial, placas de TV, cada placa tem a sua particularidade técnica e eletrônica. Ou seja, 70% das placas podem mudar de uma para outra de acordo com as suas necessidades específicas de funcionamento. Então, a coisa mais comum que a gente vai ter na vida da gente é o trabalho de aprender coisas novas. Todas as vezes que você olhar para uma placa eletrônica de algo diferente que você nunca mexeu, você vai ter que aprender muito, 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 muito sobre ela. Isso é inevitável, tá bom? E digo mais, tá? Olha só. Às vezes fala assim, professor, mas isso só vale para eletrodomésticos, eletroeletrônicos que a gente tem no nosso dia a dia? Não. Se você pegar um brinquedo, né? Inclusive, a gente está aqui preparando uma série de aulas sobre como fazer manutenção em brinquedos eletrônicos, né, David? E se você pegar uma placa de um brinquedo eletrônico, você vai olhar e falar assim, meu Deus, que componente é esse? Que componente é aquele? E aí, tudo isso joga sempre ao favor de que tipo de profissional? Do profissional que é mais flexível a aprender coisas novas e reconhecer que ele não tem todo o conhecimento
na área de eletrônica que existe no mundo. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, que todo eletrônico é um grande aprendiz todos os dias da nossa vida. Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é nós não nos frustrarmos por causa disso. Não ficar chateado, não ficar desmotivado por causa disso. Porque a desmotivação e a chateação está mostrando para você o seguinte, que você talvez esteja antecipando demais algo que pode vir mais à frente, que pode estar mais o quê? Adiante. Então, por exemplo, teve no curso de Eletrônica Fácil um aluno que perguntou assim para mim, professor, eu estou no módulo 3 do curso, só que eu quero arrumar o meu micro-ondas, tem como você me ajudar? Eu falei, claro que sim, meu querido, nós estamos sempre aqui para te ajudar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, você consegue olhar para a placa do micro-ondas e consegue identificar os componentes dessa placa? Você consegue olhar na serigrafia dela, que é a marcação do componente eletrônico, né, na placa eletrônica? Você consegue olhar para a serigrafia, a máscara de componentes, e sabe identificar o que é um diodo, o que é um capacitor, o que é um indutor, né, o que é um varistor, o que é um choker, o que é um transistor? Você consegue fazer isso já? Ele falou, não, professor, porque eu estou nos módulos iniciais do curso. Eu falei, exatamente, então você acabou de dar a resposta. O que você tem que fazer para você ter mais segurança e mais expertise para desbravar o mundo das manutenções eletrônicas? Fazer o curso completo. Obter conhecimento. Ter mais segurança naquilo que você está fazendo, né? Porque lá no final do curso você vai chegar na metodologia I2+, vai chegar na metodologia Esparta, onde todo o passo a passo para formar uma placa eletrônica partindo do zero vai ser ensinado. E como que você enfrenta um medo com propriedade? Tendo conhecimento, tendo expertise. Como é que você enfrenta o medo de falar em público? Tendo conhecimento daquilo que você vai falar, daquilo que você vai ensinar, daquilo que você vai argumentar. Quanto mais conhecimento, mais segurança, muito mais propriedade de você enfrentar os seus grandes desafios no fantástico mundo da eletrônica, né? E esse fato de você olhar para a placa e não entender nada, muitas das vezes, por você ser um iniciante, você não pode encarar como algo desmotivador, mas como uma grande batalha que você tem que vencer para que você seja um faixa preta na área de eletrônica. Uma grande batalha que, quando você vencê-la gradativamente, né? E como é que você vence essa batalha de identificar todos os componentes que estão nessa placa aqui, dessa fonte de alimentação chaveada? É pegar e dividir esse problemão em problemas menores. Então, é muito fácil falar, você olha para a sua placa e fala assim, não entendo nada da placa. Tá, mas calma aí. Então, vamos começar a entender esse componente aqui, ó. Vou começar com esse. Depois eu para esse. Depois eu para esse. Depois eu para esse. Né? Dividindo o problemão em problemas menores, fica muito mais fácil de você saber o que você tem que estudar para ser um faixa preta de sucesso. Né? E depois que você dividir o problemão em problemas menores, com muito carinho, paciência e estudo do curso de Eletrônica Fácil, das aulas aqui do canal Eletrônica Fácil também, você vai conseguir, com muito mais casca grossa, com muito mais talento, com muito mais skill, com muito mais técnica, como encarar os desafios do fantástico mundo da eletrônica, né? É a mesma coisa, David, a gente exigir que uma criança que está aprendendo a falar um idioma saiba ler um texto complexo, saiba falar qualquer tipo de texto ou coisas de alto nível que não cabe a ela naquele momento. Né? É a mesma coisa que você, num time de futebol, exigir que o time do sub-10, sub-12, sub-14, sub-15, ali, sub-17, quem está na categoria de base, atue exatamente como um profissional. Qual que é a diferença do jogador da categoria de base dos times? Tanto no futebol quanto na NBA mesmo, lá no basquete universitário dos Estados Unidos. Qual é a diferença de quem está na categoria de base para quem é profissional? Quem está na categoria de base está adquirindo fundamentos, está adquirindo skill, está adquirindo experiência, está adquirindo tática, está adquirindo o quê? Capacidade de posicionamento em locais da quadra e locais do campo, de acordo com a estratégia de ataque, estratégia de defesa. E cada um desses conhecimentos está tornando ele o quê? A cada dia um melhor profissional na área.
Como é que você vai colocar esse jogador numa final de Copa do Mundo e achar que esse cara vai decidir? Se falta para ele muita coisa, para ele ser um bom jogador, para ele ser um bom profissional. Daí você deve falar assim, não, professor, mas o cara que tem talento, desde os 14, 15 anos de idade, o cara é craque já. Mas esse profissional é um em milhões de cidadãos. Qual é o percentual, né? Qual é a chance de todos nós que estamos aqui sermos tais profissionais como esse, que naturalmente conseguem desenvolver a maioria dos skills necessários para ser um profissional faixa preta? A maioria não consegue isso. A maioria consegue isso o quê? Com muita dedicação, com muita força de vontade, com muito estudo do mundo da eletrônica. E é com muita frequência que vem a excelência, né? Eu gosto de usar um exemplo fantástico, né? Que é o jogador Cristiano Ronaldo. Então, na minha opinião, o Cristiano Ronaldo é um dos grandes exemplos a serem seguidos no futebol. Pela sua dedicação, pela sua determinação, né? O Cristiano Ronaldo é o jogador mais habilidoso? O mais habilidoso do mundo? Na minha opinião, não. Talvez existam outros jogadores mais habilidosos que ele. Só que olha os números do Cristiano Ronaldo. Olha os gols que ele faz. Olha quando ele faz os gols. Olha as faltas que ele bate. Olha o treinamento dele. Olha ele como ser humano e como profissional, o comprometimento com a saúde de atleta que ele tem. Olha os skills dele, o quanto ele treina pra caramba para poder ser um faixa preta na área do futebol, para ser um especialista na área do futebol, naquilo que ele melhor faz, que é fazer gols e interagir taticamente com o time onde ele está jogando, né? Então, pessoal, a dica que eu dou é a seguinte, legal? Toda vez que você olhar uma placa e você se frustrar, porque você acha que você não entende nada, na verdade, Deus está te dando uma oportunidade de você, com calma, mostrar para você mesmo que isso é só um desafio a ser vencido. E que você vai vencer estudando pouquinho por pouquinho, pedacinho por pedacinho da placa eletrônica, até que você entenda ela como um todo. E aí isso vai acontecer uma vez, vai acontecer 2 vezes, vai acontecer 3 vezes, de forma que, depois que você passar por dezenas de vezes por isso, vai chegar uma hora que você vai ter tanto conhecimento, tanta expertise, tantas formas de encarar esses desafios, que você vai olhar para uma placa eletrônica e falar, não está tendo 5 volts aqui, mede aqui, daqui para cá não está passando, então aqui que é o problema, vai lá, substitui e pronto, né? Arrumou o problema na placa eletrônica. Inclusive, né, David, teve um aluno que perguntou assim para mim, né, professor, mas o I2+, a metodologia I2+ de manutenção eletrônica, que é uma das que eu ensino no curso, ensina a gente a fazer engenharia reversa da placa. Só que eu não vou perder muito tempo. Fazendo engenharia reversa da placa eletrônica, medindo continuidade entre os componentes para entender exatamente o que está naquele bloco ali que está com mau funcionamento. Eu não vou ficar 1, 2, 3 dias fazendo isso. E tempo não é dinheiro. Será que isso vale a pena? Né? O que você acha sobre isso, David? Você acha que vale a pena fazer a engenharia reversa de blocos, de placas eletrônicas? Por que isso é importante? Olha, se a gente for pensar na engenharia reversa como um processo sempre dolorido, eu acho que você não pode ser um técnico. Porque todas as vezes que você abre um equipamento, ainda que você não anote, você faz uma engenharia reversa para entender o circuito. Então, é uma prática comum do técnico a hora que ele abre o equipamento e entender o que está acontecendo ali. Senão ele não consegue achar o problema, ele vai virar um trocador de peças. Vai sair trocando placa ou vai trocar peças aleatoriamente? Acho que é esse regulador, põe outro que não funciona. Por quê? Porque não fez uma engenharia reversa. Então, na verdade, a engenharia reversa não é nem algo a se pensar a fazer, é algo que tem que ser feito, inevitavelmente, se você quer entender o circuito, claro, né? Porque a gente pode, de repente, como já foi dito isso algumas vezes, você pode ir no YouTube, pesquisar uma placa, determinada placa, e o cara fala, toda vez que você tem esse componente aqui, você pode dar sorte. Mas você vai lá e troca, pum! Mas você nem sabe por que você trocou. Por quê? Porque não fez a engenharia reversa. Então você pode até perder um tempo em um equipamento. Mas todos os outros que chegarem, você já tem domínio. Então você ganhou o tempo. Né? Então, na verdade, além de ser algo que não dá, engenharia reversa sem técnico não combina. Você vai abrir o equipamento, você tem que entender. Você vai fazer uma engenharia reversa. Você vai analisar a placa toda. E se você não fizer isso,
você vai virar um trocador de componente, vai ser um sujeito que vai ali sair tirando aleatoriamente componentes para ver se a placa vai voltar. E daqui a pouco depenou a placa e a placa ainda não funciona, né? Aí era o fio que estava com mau contato na entrada. Precisava ter trocado nada. Exatamente. Então, na verdade, pessoal, a engenharia reversa, quando você faz para estudar o trecho de entrada de alimentação da placa eletrônica, o trecho de filtro, o trecho do transformador Chopper ser, né, chaveado, regulação da tensão da saída, tudo isso e muito mais, quando você está estudando isso, você está ganhando tanto conhecimento que todo conhecimento adquirido vai ser a base para todas as suas futuras manutenções. Então, estudar eletrônica nunca pode ser encarado como perda de tempo, mas sim ganho de tempo. E o que você estuda hoje, você acelera a velocidade de manutenção eletrônica amanhã. É sempre assim na vida da gente. Se hoje você demora um dia, 2, uma semana para reparar uma placa de notebook ou computador, etc., na próxima você vai fazer muito mais rápido, porque você já sabe os atalhos, você já sabe o passo a passo de como fazer tal manutenção e onde a placa pode falhar. E depois que você arrumar 10, 15, 20 placas, vai ser muito mais rápido ainda. E é por isso que eu falo que com muita frequência, com muita dedicação, é que vem a excelência nesse fantástico mundo da eletrônica, né? Esse diagrama aí é da fonte do piano, né, David? Esse aqui não, é de uma outra fonte. Mas do piano eu fiz também. Esse aqui é de uma outra fonte. Que eu não estava entendendo onde estava o problema. O que eu tive que fazer? Falei, vou desenhar a fonte, vou desenhar a etapa dessa fonte. E a partir do desenho, eu consegui identificar o problema. Porque ficou muito mais visível. E detalhe, depois chegaram mais outras 2 fontes dessa para serem consertadas. E aí eu já matei a charada logo de cara. E aí, com a reversa em mãos, fica muito mais fácil localizar o defeito. Então, na verdade, você ganhou tempo, né? Ao invés de perder tempo. Perfeito, pessoal? Lembra sempre do seguinte, gente. Conhecimento não ocupa espaço, enobrece e engrandece o homem e torna a gente cada vez mais faixa preta. E é por isso que a gente sempre tem que dedicar o nosso tempo ao conhecimento. E o conhecimento é o que liberta o homem. O conhecimento é libertador. E o conhecimento é o que faz com que a gente enxergue o mundo da eletrônica de forma diferente. Né? Como dizia o nosso amigo Luciano, titio da NET, nosso querido Luciano Costa, titio da NET, lá no grupo dos nossos alunos, né, da turma 3 do curso de Eletrônica Fácil, lá na plataforma, ele sempre dizia assim, professor, a cada aula que estou passando aqui na plataforma de ensino, né, assim como o Google também falou aqui, ó, olha só que interessante. O Google quer participar da live. Exatamente. Assim como o Google falou aqui, ele falava assim, professor, cada aula que eu passo do curso aqui é como se eu tivesse pegado um óculos e tivesse colocado uma lente corretiva que torna a minha visão do mundo eletrônico de uma forma muito mais clara, muito mais nítida, muito mais fácil de eu compreender. E aí, na próxima aula, eu coloco mais uma lente, depois mais uma lente. E aí, no final das contas, na última aula, você já vai ter tantas lentes que tornam nítido o seu aprendizado e o seu conhecimento que vai ficar tudo mais fácil de ser interpretado. E não adianta a gente exigir da gente mesmo ser um faixa preta em idiomas na primeira semana de aula. Exige o que de você? Saber o verbo to be, saber palavras básicas, né? E lembra sempre que toda vez que você está começando numa área nova, gente, na eletrônica ou qualquer outra coisa que você está aprendendo no seu dia a dia, você passa a ser um bebezinho de novo. O bebezinho, primeiro, ele aprende o quê? Pela repetição. Então, o ser humano fala, papai, mamãe, né? E ele começa a escutar aquilo e ele aprende pelo quê? Pela repetição, pela memorização. E depois vai chegar na fase do quê? Do bebê virar criança. E o criança vai fazer o quê com a gente? Ficar falando dos porquês, né? Mas por que tal coisa acontece? Por que tá... E aí a busca dos porquês é a mesma coisa de você olhar para a placa, mas por que o diodo transforma o alternado em contínuo? Por que o diodo tem uma faixinha? O que significa? Né? O que é essa bobina aqui na entrada da alimentação? Por que tem placa que tem bobina e tem placa que não tem? Por que tem placa que tem filtro de MI e outras não tem? Será que é por isso que umas são mais caras, outras são mais baratas? Será que é por isso que umas têm melhor desempenho em qualidade de energia e outras menos? Né? E depois essa criança vira um adolescente, vira um adulto.
ok? E aí, a partir desse momento, esse profissional vai compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas e quanto mais tempo, mais experiência, mais faixa preta ele vai ser no fantástico mundo da eletrônica. Não pule etapas. Não seja um canguru eletrônico, tá bom? Dê tempo ao próprio tempo. Faça o que deve ser feito, estude o que deve ser estudado e o resultado é questão de tempo, porque o impossível é questão de opinião, segundo o nosso querido Charlie Brown Jr., né, o chorão do Charlie Brown Jr. E é verdade, né? Tá bom? E tem outro ditado que fala assim, né? Não sabendo que é impossível, ele foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, né? Ele foi lá e fez. E é verdade. Porque quando as pessoas falam para você que algo é impossível, você já cria um bloqueio. Você cria um bloqueio, você não vai conseguir, você não é capaz, tal. Então é mais fácil você fazer o quê? Determina onde você quer chegar, vai para cima com muita força de vontade, porque o resultado é questão de tempo para quem se dedica e para quem é um faixa preta no estudo do fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Não se frustra não se você só sabe resistor, porque hoje é o resistor, amanhã é o diodo, outro dia é o transistor, outro dia é o MOSFET, outro dia é o chaveador, e daqui a pouco você vai dominar a maioria dos fantásticos componentes do mundo eletrônico. Só uma má notícia. Amanhã você vai ter que continuar estudando porque tudo vai mudar e mais componentes vão acabar surgindo e isso é praticamente inevitável. Tá bom? Fechou, gente? Beleza? E aquela dica Master Ultra Blaster, se você quer aprender a identificar componentes, tudo isso e muito mais aprender a partir do zero. Acesse aí o cursoseletronicafácil.com.br, o site do nosso querido curso de Eletrônica Fácil. E você pode baixar o seu e-book de mais de 270 páginas gratuitamente, com muito conteúdo faixa preta sobre resistores, capacitores, sobre diversos circuitos eletrônicos para impulsionar você a aprender o fantástico eletrônica não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil com esse e-book maravilhoso. O link está aqui na descrição do vídeo, cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? E também, se você quer turbinar a sua bancada de eletrônica, não esquece de conhecer a nossa loja virtual, né, David? A loja eletronicafácil.com.br. O David também já fez as suas compras na loja Eletrônica Fácil, né, David? Opa, o que chegou para mim aqui, ó. O que chegou aí? Mostra pra galera aí. O suporte com esponja metálica. Suporte com esponjinha metálica, top de linha lá. Aí sim, hein? Da loja eletronicafácil.com.br. Você recomenda a loja Eletrônica Fácil, David? Opa, eu não comprei só isso não, ó. Olha lá, o Soldatec também. Soldatec da Implastec, tudo isso e muito mais para ser um faixa preta de eletrônica, soldagem, manutenção e muito mais. Inclusive a camiseta do Eletrônica Fácil também está disponível aqui. Dê uma navegada na loja Eletrônica Fácil e curta todos os produtos. Loja eletronicafácil.com.br.